RCP Notícias. Treze horas em todo Cabo Verde. Boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta segunda-feira, 4 de março. A abrir, vamos conhecer os títulos. Sobreviventes da piroga estão estáveis. Autoridades nacionais vão continuar patrulhamento da zona onde foi encontrada a embarcação. Cabo Verde busca maior humanização do sistema prisional e reinserção social em parceria com Portugal. O tema é objeto de um fórum que decorre na praia. O Governo vai conceder aos municípios o prazo de até 15 de março para avaliarem prioridades no âmbito do Fundo do Turismo. É uma das decisões saídas do Conselho de Concertação Territorial. Jovem de 30 anos encontrada morta na sua residência em Santo Antão. Autoridades suspeitam de homicídio. Kiev pede transferência de ativos russos congelados pelo Ocidente. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação de Humberto Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. As autoridades nacionais vão continuar com o patrulhamento da zona onde foi encontrada a embarcação artesanal com 5 sobreviventes. As buscas no mar estão por agora suspensas devido ao estado do mar. Já os sobreviventes estão estáveis, não obstante o quadro de desidratação severa. Pormenores com a jornalista Raquel Mendes. Os 4 sobreviventes da piroga que foi encontrada ontem na praia de Viana, no Calhau, em São Vicente, estão estáveis, apesar do quadro de desidratação grave. Quem o diz é a diretora clínica do Hospital Batista de Sousa, Nair Lucas, que confirmou a entrada ontem no hospital de 5 jovens na casa dos 20 e 30 anos, tendo um deles falecido no final da tarde. Foi 5 jovens de sexo masculino, da entrada de urgência muito debilitado e super desidratado, desidratação severa. Um faleceu ontem e que já de 4 está estável. E qualquer hora isto podia ter alto? Hoje ainda não, porque como está cheio desidratado, está debilitado, estou emagrecido. Isto perder o peso. Capaz de ser. Então a gente em 24 horas ainda é pouco. Até agora o balanço é de 6 mortes e 4 sobreviventes. A comandante regional do Serviço Nacional de Proteção Civil na região norte garante que as buscas continuam na orla marítima, uma vez que as condições do mar não permitem buscas no alto mar. Vitória Veríssimo assegura que, apesar de um dos sobreviventes ter sido encontrado nas imediações das residências, as autoridades descartam, no entanto, a possibilidade de vir a encontrar mais algum sobrevivente na zona residencial junto da praia de Viana. 1 hora depois é que não consegui encontrar um outro que já estava diante de uma habitação que tinha botes de pedir apoio numa habitação PER. Por isso é que eles jogaram não fazer tudo que ele busca, não bater tudo que ele zona de que é habitação, porque ele zona já mais residencial, que era para chegar a estar encontrado. Onde não tinha encontrar nada, informação de pessoas, não há técnicas que tinham nada. Então não fazer isso porque como não encontrar 4, depois 1 hora depois que não vai encontrar mais um, pronto, não ficar a pensar que podia ter mais gente, mas até grinha assim, não, nunca tem mais. E porque a informação é de que havia 65 pessoas na embarcação, Vitória Veríssimo afirma que irão continuar com o patrulhamento da zona, de referir que dos 4 sobreviventes que se encontram hospitalizados, 2 são do Mali e os outros 2 do Senegal. Um assunto que a Rádio de Cabo Verde vai continuar a acompanhar. E uma jovem de 30 anos, de nome Andira Dias, foi encontrada sem vida na sua residência em Porto Novo, Santo Antão, na manhã desta segunda-feira. Segundo informações colhidas no local pela nossa equipa de reportagem, junto das autoridades sanitárias e policiais, está-se perante suspeita de um crime de homicídio.
O suposto homicida, o ex-companheiro da vítima, encontra-se a monte, pelo que o caso está sob a alçada do Ministério Público. O corpo, levantado por volta das 12 horas, vai ser submetido à autópsia para apuramento das causas da morte. Um caso que deixou consternada toda a cidade do Porto Novo e a comunidade de Ribeira das Patas, zona de origem da malograda que deixou um filho menor. Um assunto que a RTC também vai continuar a acompanhar. Cabo Verde procura atingir maior humanização do sistema prisional e reinserção social em cooperação com Portugal, avança a Ministra da Justiça, Joana Rosa. Experiências neste sentido estão sendo partilhadas num fórum sobre organização, funcionamento, princípios e boas práticas dos sistemas prisionais de Cabo Verde e Portugal, que acontece na Praia. A ideia é que, na sequência do fórum, se dê início a um conjunto de ações de formação contínua dos dirigentes, técnicos e dos agentes de segurança prisional de Cabo Verde, com vista à humanização do sistema prisional e da reinserção social. Detalhes com a Edneia Barros. Cabo Verde e Portugal gozam de uma longa cooperação na área da justiça e desta feita partem para um novo salto com a realização de um fórum que permite um debate de 2 dias e formação para dirigentes e profissionais do sistema judicial na busca de soluções para a prevenção à criminalidade e reinserção social. Quem o diz é o secretário de Estado adjunto e da Justiça de Portugal, Jorge Costa. Mas não há política nenhuma que seja possível executar se não houver recursos humanos, quer em quantidade, quer em qualidade, devidamente formados. E por isso, ao longo destes 2 dias, temas como princípios, boas práticas e desafios dos sistemas prisionais, a organização dos serviços, políticas públicas e estratégias de reinserção social, manutenção da ordem e da segurança, gestão da informação e da comunicação e garantias de legalidade. Estes são temas que interessam, são temas que irão ser aqui tratados. A Ministra da Justiça de Cabo Verde, Joana Rosa, adianta que o que se procura é atingir maior humanização do sistema prisional e reinserção social. Joana Rosa defende que é cada vez mais necessário apostar em modelos alternativos ao cumprimento da pena privativa da liberdade. Perderam a liberdade, mas não a dignidade da pessoa humana. Daí que temos que trabalhar para que as nossas prisões possam oferecer melhores condições dignas, eu diria. Eu chamaria a atenção para a especificidade das dinâmicas sociais e culturais e suas influências na criação de ambientes propícios à criminalidade, com reflexo na vida das comunidades e do próprio sistema prisional. Quando falamos da necessidade de se trabalhar a gestão prisional, a gestão de conflitos no meio prisional, a humanização nas cadeias, é porque notamos que há falhas que têm que ser corrigidas. A investigação tem demonstrado que a prisão ou a aplicação de penas mais severas por si só não reduzem a reincidência. O embaixador de Portugal em Cabo Verde também usou da palavra no ato. Paulo Lourenço considerou que a discussão dos desafios dos sistemas prisionais é crucial para promover a justiça, os direitos humanos e a eficácia na gestão prisional e que nesta matéria Portugal e Cabo Verde estão em sintonia. O Fórum Organização, Funcionamento, Princípios e Boas Práticas dos Sistemas Prisionais de Cabo Verde e Portugal decorre até amanhã na Praia. Terminou há instantes a reunião do Conselho de Concertação Territorial sob a presidência do Primeiro-Ministro para analisar a regularização dos precários na administração pública local, implementação do PCFR nas autarquias locais. O Programa Conjunto de Desenvolvimento Local é outro assunto que esteve em pauta. A reunião terminou há poucos e uma das decisões saídas deste Conselho é que o Governo vai conceder um prazo de até 15 de março para os municípios avaliarem as prioridades no âmbito do Fundo do Turismo. Um pouco mais à frente vamos poder desenvolver esta notícia.
O MPD manifestou hoje em conferência de imprensa o seu repúdio pelas palavras proferidas pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, em como o partido Ventoinha juntou uma coligação de instituições para atacar a atual gestão camarária. Manuel Alves, presidente da Comissão Política do MPD na Praia, insta o edil a retratar-se e o PAICV a demarcar-se das declarações feitas por Francisco Carvalho, por considerar que ferem os princípios do Estado de Direito Democrático. Maria José Macedo. Manuel Alves, presidente da Comissão Política do MPD na Praia, foi o porta-voz esta manhã da conferência e manifestou em nome do partido repúdio pelas recentes declarações preferidas pelo edil Francisco Carvalho, que, segundo ele afirmou, representam um ataque direto aos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático em Cabo Verde e minam a confiança das pessoas nas instituições republicanas. O Movimento para a Democracia, MPD, manifesta o seu mais profundo repúdio às declarações recentes feitas por Francisco Carvalho, presidente da Câmara Municipal da Praia, apoiado pelo PAICV. As palavras proferidas por Carvalho, insinuando que as instituições da República estão subjugadas a uma suposta coligação liderada pelo MPD, representam um ataque direto aos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático em Cabo Verde. Essas declarações não apenas minam a confiança nas instituições da República, como também procuram condicionar o trabalho essencial dessas instituições, comprometendo assim a transparência e a accountability na gestão da coisa pública. Manuel Alves desafiou o edil Francisco a responder às graves acusações que pesam sobre ele e a não desviar a atenção, lançando acusações contra o partido e instituições do Estado. Desafiamos o Sr. Francisco Carvalho a responder às graves acusações que pesam sobre ele, incluindo a falsificação de contas, a execução de despesa sem autorização da Câmara Municipal, a venda ilegal de património público e a manipulação de concurso público para beneficiar interesses próprios. Enquanto ele tenta desviar a atenção, lançando acusações contra o Movimento para a Democracia e contra as instituições do Estado, é hora de prestar contas pelos seus próprios atos e explicar à população as suas ações vergonhosas que comprometem a integridade e a transparência da gestão da coisa pública. Manuel Alves insta também o PAICV a demarcar-se das declarações feitas pelo edil Francisco Carvalho. É crucial que o Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, se demarque firmemente das declarações de Sr. Francisco Carvalho. O silêncio do PAICV poderá ser interpretado como uma concordância tácita com as declarações prejudiciais de Carvalho, comprometendo assim os valores democráticos e a independência das instituições do Estado. Manuel Alves, presidente da Comissão Política, reafirmou o firme compromisso do seu partido em continuar a defender os princípios democráticos e a trabalhar incansavelmente em prol do bem-estar e progresso de Cabo Verde. Reação do MPD às palavras do presidente da Câmara Municipal da Praia, proferidas no dia 1, sexta-feira. O comandante Pedro Pires, antigo presidente da República, está em fase de recuperação na sequência da operação da cirurgia que foi submetido ontem na sequência de uma fratura do colo do fémur resultante de uma queda que sofreu na sua residência, comunica o Instituto Pedro Pires para a liderança. O Instituto diz que o comandante Pedro Pires está sob cuidados médicos adequados no Hospital Agostinho Neto e que a sua recuperação está a progredir de forma satisfatória. O Instituto também agradece a todas as pessoas que têm expressado o seu, portanto, amizade, mensagens de amizade que têm recebido de várias pessoas e entidades, demonstrando a solidariedade
portanto, por parte de também amigos, colegas e conhecidos do comandante Pedro Pires. A notícia é que o comandante está, portanto, a recuperar bem após ter sido submetido ontem a uma cirurgia na sequência de uma fratura do colo do fémur. Os desafios da regulação e promoção do pluralismo mediático é tema de uma conferência internacional promovida pela Rede das Instâncias Africanas de Regulação da Comunicação Social, RIARC. O evento, que acontece nos dias 5 e 6, reúne na capital do país 9 delegações africanas para, juntos com a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social de Cabo Verde, a ARC, entidade anfitriã do evento, discutirem esta temática. Pormenores com a Ernestina Lopes. Trata-se da primeira Conferência Internacional da RIARC em Cabo Verde, Rede das Instâncias Africanas de Regulação da Comunicação Social, e traz como tema os desafios da regulação e promoção do pluralismo mediático. Um dos objetivos dessa conferência, de acordo com Alfredo Pereira, membro do Conselho da ARC, anfitrião do evento, tem que ver com a clarificação do conceito de pluralismo mediático. O objetivo dessa conferência é exatamente fazer essa demarcação em termos conceptual daquilo que é o pluralismo, qual é a sua importância para a liberdade de expressão e para a democracia, portanto, qual é o papel dos mídias no garante do pluralismo, portanto, contribuindo assim diretamente para aquilo que é a liberdade de expressão e também aquilo que é a democracia, e também queremos partilhar, enquanto entidades reguladoras do continente africano, quais são as nossas experiências, sobretudo no período eleitoral. No caso de Cabo Verde, Alfredo Pereira garante que existe pluralismo político e mediático. Existe, obviamente, dos nossos relatórios de regulação e dos nossos relatórios de pluralismo político partidário e também relatórios das eleições que nós fazemos, então temos vindo a fazer desde 2015, nós verificamos que existe, portanto, esse pluralismo. A questão do pluralismo na era digital é outro aspecto em pauta. De certa forma, o digital dá-nos a sensação de um ambiente plural, em que todos têm acesso, ou aparentemente todos têm acesso, e toda a informação chega a todo mundo. Na realidade, não é bem isso que acontece. Nós temos, em termos reais, temos a informação que não chega a todos, e temos também outra coisa, que é um grande controlo de grupos, que de certa forma, de grupos como estamos a falar das grandes plataformas, que de certa forma controlam a informação que chega às pessoas. E depois nós temos o desafio dos algoritmos, não é? Que vão de certa forma condicionar as pessoas na informação que recebem. Assuntos a serem discutidos amanhã e quarta-feira, com delegações do Benin, Burkina Faso, Gana, Gabão, Camarões, Costa do Marfim, entre outros participantes. A Conferência Internacional Os Desafios da Regulação e Promoção do Pluralismo Mediático acontece amanhã e depois de amanhã na Praia. O diploma que garante a inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas especiais vem institucionalizar as práticas que já vinham sendo trabalhadas nas escolas no processo de ensino e aprendizagem das crianças e jovens com necessidades especiais. O instrumento legal vem possibilitar aos pais e encarregados de educação e ao Ministério a possibilidade de exigir das delegações escolares o cabal cumprimento do que está espelhado na lei recentemente publicada, diz o Diretor Nacional da Saúde em entrevista à jornalista Joana Lopes. Trata-se de um instrumento legal muito aguardado pelos professores que fazem parte das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva e também pelos pais e encarregados da educação. A lei já está em vigor e para o Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreno, veio institucionalizar as práticas que já vinham sendo trabalhadas nas escolas no processo ensino-aprendizagem, melhor dizendo, das crianças e jovens com necessidades educativas especiais.
Na verdade, o diploma é uma institucionalização de muitas práticas que já vinham sendo trabalhadas e que já estão institucionalizadas nas escolas. Portanto, as equipes multidisciplinares, ao todo existem 23 equipas multidisciplinares em todos os concelhos. A Praia tem 2 equipes, uma no Norte e outra no Sul. Veio agora é regulamentar essas equipes, que é o trabalho que vamos fazer agora, é ver lá onde as equipes não cumprem com aquilo que já foi prescrito na lei, reforçarmos essas equipes e podermos ter equipes funcionais e que garantam realmente que as crianças sejam incluídas efetivamente. O diploma publicado na passada quinta-feira exige que as equipas multidisciplinares sejam reforçadas, assim como os gabinetes de orientação vocacional, avança o diretor nacional da Educação. Falta, em algum caso, é o pessoal técnico adequado. Falta recurso, melhor adequação dos recursos humanos. A criação de condições se põe mais com as equipes multidisciplinares, que é uma equipe que, segundo a lei, são de pelo menos 3 pessoas, com psicólogos na equipe, para dar invasão às necessidades dos concelhos. Portanto, eu creio que os concelhos com maior mobilidade, eventualmente, podemos estar com equipas funcionais. Eu estou a falar de concelhos como a Boa Vista, por exemplo, que eu tenha conhecimento, e também concelhos como o Maio, em que há necessidade de reforçar a equipe com psicólogos, para não só a equipe de multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, mas também para os gabinetes de orientação vocacional. E uma outra novidade da lei é o facto dos pais e encarregados de educação poderem agora acompanhar os seus educandos desde a concepção das ferramentas pedagógicas, às salas de aula, o conteúdo, entre outros aspectos. Doravante, podem exigir o cumprimento da lei, assim como o Ministério da Educação poder também exigir que cada delegação promova uma atenção especializada aos alunos que dela precisa, sublinha o diretor nacional da Educação, Adriano Moreno. E podemos exigir que os concelhos cumpram o que está estabelecido na lei, e os pais, mais do que nós, os pais possam exigir que cada delegação cumpra com o que está na lei, para dar um atendimento melhor ao seu filho e podermos ter assim uma educação cada vez mais inclusiva. A Direção Nacional da Educação conta com a parceria das associações que trabalham com crianças, adolescentes e jovens com necessidades educativas especiais. Jornalista Joana Lopes. O Conselho de Concertação Territorial esteve reunido no Ministério das Finanças, tendo como um dos pontos de agenda a necessidade do reforço da execução dos fundos do turismo e do Fundo de Ambiente, regularização dos pressários a nível das autarquias locais, administração pública local e implementação do plano de cargos, funções e remunerações. Ailson Martins conta-nos os detalhes. A ministra da Coesão Territorial disse que a município pretende implementar e executar de formas diferentes o Fundo do Turismo e do Ambiente, e o governo quis saber dos presidentes das câmaras quais as dificuldades e os problemas que têm na implementação e execução dos projetos financiados pelos fundos. E, neste sentido, depois da discussão, o que saiu foi vai-se conceder um prazo até o dia 15 de março para que os municípios possam reavaliar as suas prioridades. Como sabem, os municípios é que identificam quais os projetos que querem desenvolver. Depois da identificação dos projetos, são aprovadas as diretivas que são publicadas em boletim oficial. E é neste sentido que eles vão rever essas diretivas para uma nova aprovação, numa perspectiva de, se calhar, compactar mais os projetos e dar mais dimensão, no fundo, menos fragmentação e mais dimensão aos projetos, para que também possamos conseguir um bom nível de execução. Também foi colocada a questão da necessidade que muitos têm de fazer a alavancagem dos fundos, e o Governo comprometeu-se a apresentar um quadro de regulamentação para que possa haver critérios claros e objetivos para todos quando eles querem fazer essa alavancagem.
Relativamente à regularização dos precários a nível das autarquias locais, a administração pública local, Janine Lelis disse que o objetivo é ter um quadro laboral mais favorável aos trabalhadores. E o objetivo é que realmente se consiga diminuir a precariedade, assim como está previsto a nível do programa do Governo, com o objetivo, acima de tudo, de oferecer aos colaboradores mais segurança no emprego, a possibilidade de acesso ao crédito, a possibilidade de ter as situações com o INPS todas resolvidas, no fundo, um quadro laboral mais favorável para o trabalhador, mas também que oferece para as próprias câmaras municipais a possibilidade de retenção de quadros, que nós sabemos ser sempre uma preocupação em relação às câmaras municipais. O presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde acredita que há condições para a implementação do plano de cargo, funções e remunerações. Bom, eu acredito que há condições sim, porque o fundo de financiamento municipal foi aumentado com o orçamento do Estado para o ano de 2024. Há municípios que já implementaram, uma boa parte dos municípios já implementaram. São Miguel já implementou, São Lourenço dos Órgãos, os municípios também na Ilha do Fogo, a maior parte já implementaram. De uma forma geral, ao nível do país, os municípios vão implementar, porque estamos a tratar de uma lei que foi aprovada no Parlamento e esta lei tem que ter consequências. A reunião do Conselho de Concertação Territorial foi presidida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. O Governo vai conceder aos municípios um prazo até 15 de março para definirem prioridades no âmbito do Fundo do Turismo. É uma das decisões saídas deste Conselho de Concertação Territorial. Outra notícia acabada de apurar: os antigos presidentes da Assembleia Nacional, Amílcar Spencer Lopes e António Espírito Santo Fonseca, consideram pertinente as revisões do Estatuto dos titulares de cargos políticos. No entanto, alertam para a necessidade de os atores políticos colocarem os interesses da nação acima dos interesses políticos partidários. Reconhecem também a necessidade do lado das questões político-partidárias para levar avante a almejada reforma. António Espírito Santo lembrou que desde 1994 havia um consenso no sentido de reduzir para 57 o número de deputados, na altura por aconselhamento de Luxemburgo. Pormenores com José António dos Reis. A auscultação dos antigos presidentes da Assembleia Nacional insere-se no quadro da reforma do Parlamento. António Espírito Santo Fonseca diz ter abordado com o presidente da Assembleia Nacional um conjunto de preocupações que, a seu ver, devem constar no novo regimento da Assembleia Nacional. Dentre as preocupações constam o cumprimento da lei em relação à língua materna, a necessidade de se clarificar a possibilidade de um governo minoritário em Cabo Verde e o número de deputados. O antigo presidente da Assembleia Nacional dos anos 90 recorda que entre 1994 e 95 havia um consenso no sentido de reduzir o número de deputados para 57. O consenso foi que 57 deputados. E me informar que construções que depois fazido na Assembleia Nacional foi tendo em conta que ele estava a ter 57 deputados. Ao contrário de ter continuado que a Assembleia, que 72 20 anos depois, ou mais de 20 anos depois. Não tenho que retomar esse assunto. Sistema eleitoral, nesse caso, tem de ser readaptado. Falar que, na 2001, fazer uma simulação de qual seria o impacto se não adotar um sistema misto, um círculo nacional, tudo nacional, proporcional, e um conjunto de círculos uninominais. Ele questiona-me sobre o estatuto de presidentes da Assembleia Nacional. Falar, a mim me senti constrangido na papel de uma coisa assim, para não falar dessa coisa, porque pode parecer que me falar no interesse próprio. Ambiente que é muito favorável. Falar de orçamentos de órgãos externos da Assembleia Nacional. Não, falar que tem órgãos externos eleitos para a Assembleia Nacional, o Parlamento tem a obrigação de proteger. Falar, Ministro de Finanças é feito para cortar, é feito para dar dinheiro. E, portanto, é a Assembleia que tem que proteger contra gula.
E, portanto, é preciso, no regimento e próprio na lei do orçamento, prever um mecanismo de proteção, porque senão está sujeito a sufoco. Em relação à proposta do novo Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, que deverá ser entregue ainda hoje ao Presidente da Assembleia Nacional, Espírito Santo Fonseca admite que é pertinente, mas alerta que por causa do ciclo eleitoral que se avizinha, o debate poderá ser contaminado. Em que boca tem interesse a chegar à razão, ou que pessoas era capaz, deputados é capaz de pôr de parte razões meramente eleitorais, de eleição e de partidos, ele tem que ser adiado. É um desafio de independência de pensamento. O primeiro antigo presidente a ser ouvido foi Amílcar Spencer Lopes, que considera também necessário um novo estatuto para os titulares de cargos políticos. É o problema dos dinheiros dos vencimentos, é só isso. E ninguém tem a coragem de apresentar à sociedade um plano concreto e claro, fundamentado a explicar porquê que as coisas devem ser atualizadas ou não. De maneira, quanto ao resto, parece-me que até há consenso sobre o Estatuto. De maneira que é uma questão, evidentemente, polémica ou sensível, se quiser, porque nós temos muitas limitações financeiras no país, temos muitos estratos da sociedade que vivem em condições de quase pobreza ou mesmo pobreza e, por conseguinte, uma alteração nessas contas é sempre a ser ponderada. Mas nós também temos que ser justos para ver que há outros setores da sociedade que andam todos os dias a alterar e a subir e a descer e ninguém diz nada. Sobre a reforma do regimento, Amílcar Spencer Lopes diz ainda não ter uma ideia formada sobre os possíveis, portanto, reforma a constar nesta reforma, na medida em que, segundo diz, ainda não leu os documentos. À tarde, Austelino Correia escuta ainda os antigos presidentes da Assembleia Nacional, Basílio Moço Ramos e Jorge Santos. Fornecimento de energia e água, saúde, transportes aéreos e comércios foram os setores sobre os quais recaíram as reclamações feitas por consumidoras junto da ADECO. A Associação para a Defesa do Consumidor institui a divulgação anual do ranking como forma de melhorar os serviços de atendimento público. O jornalista José Pedro Santos traz-nos outros detalhes dessa divulgação. No mês dedicado ao consumidor, a ADECO, enquanto membro do Consumers Internacional, associa-se à efeméride com uma programação vasta de sensibilização das pessoas para o tema das celebrações deste ano, que está relacionado ao ambiente digital e propriamente ao uso da inteligência artificial. Nessa ocasião, a Associação Nacional da Defesa do Consumidor aproveita para divulgar o ranking das empresas e serviços mais reclamados em 2023. Das 42 queixas formalizadas, a ADECO, através do dirigente Nelson Faria, aponta os ocupantes do pódio. As mais reclamadas neste ano de 2023, ou no ano de 2023, foram a Eletra, o Hospital Batista de Sousa, o Grupo Kim Negócio, a Cabo Verde Airlines e a Águas de Santiago. Entretanto, é importante realçar que quer a Eletra, quer o Hospital Batista de Sousa são entidades que também pautaram por responder e tratar as reclamações atempadamente. A divulgação do ranking e o empenho da ADECO através dos seus dirigentes em mediar os conflitos que oponham prestadores de serviços e consumidores, segundo Nelson Faria, são ações que devem ser encaradas pelas instituições visadas como oportunidades de melhorias. A empresa reclamante tem que ter essa capacidade de absorver a reclamação, investigar e responder à reclamação. É essa a exigência que temos sobre as entidades reclamantes. Enquanto organização, todas estão sujeitas à reclamação. O importante é terem um canal de resposta apropriado para tratar as reclamações. E as reclamações são contribuições boas para os serviços. É esse o nosso entendimento de reclamação, não no sentido negativo ou pejorativo ou de desgaste de imagem, mas no sentido de melhorar as organizações. Daí que as entidades reclamadas, digamos assim, devem, na minha perspectiva, estar gratos à possibilidade de melhorarem os seus serviços, porque os clientes ou os consumidores anotaram um conjunto de ineficiências que podem ser melhoradas.
As queixas apresentadas à DEC caíram 41,6% em 2023, comparativamente ao ano anterior. A leitura feita pela associação é que a tendência dos consumidores nacionais é de fazerem reclamações não formais nas redes sociais. Entretanto, o que é que notamos em Cabo Verde? Uma pouca tendência para as reclamações formais, pouca utilização do livro de reclamações, mas um conjunto de reclamações informais, sobretudo nas plataformas digitais. O que é que nós pretendemos enquanto ADEC? É fazer com que essas reclamações sejam todas formalizadas, ou no livro de reclamações, ou sendo dirigidas para a ADEC, de modo a que a ADEC possa atuar quer na assistência à reclamação imediata, quer também para fazer com que as entidades melhorem a qualidade do seu serviço, por forma que essas reclamações não se repitam. Com 26 reclamações, os consumidores de São Vicente colocaram a ilha na liderança da região com maior índice de queixas, seguida de Santiago, 10. Com um único caso, empataram as ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Sala, Boa Vista, Fogo e a diáspora dos Estados Unidos da América. A Ilha do Sal acolhe durante uma semana a 11ª edição do programa Rotas do Arquipélago Abraçar Cabo Verde, da Universidade de Santiago. São cerca de 150 alunos e professoras que irão cumprir um programa educativo, científico e cultural. Valdemar Almeida. A Universidade de Santiago tem estudantes em várias ilhas inscritas na sua plataforma UES Virtual e, por isso, o projeto Rotas do Arquipélago tem o objetivo de aproximar a sua comunidade académica. Outro propósito de Rotas do Arquipélago é colocar em prática a sua agenda para permitir interagir e trazer ao SAL um conjunto de ferramentas importantes, como frisa Teles Fernandes, coordenador desta edição das Rotas do Arquipélago. 10 atividades de cariz formativa, temos 3 grandes conferências, temos atividades de intercâmbio desportivo, cultural e ainda temos ações de intervenção comunitárias, no domínio da saúde comunitária e no domínio também da promoção social das famílias, também em situação de vulnerabilidade. A Universidade de Santiago, conforme Teles Fernandes, tem uma dinâmica forte no domínio da formação e no SAL um número bastante expressivo está inscrito na sua plataforma UES Virtual. Temos cerca de quase 200 alunos aqui da Ilha do Sal, alunos dos vários cursos de licenciatura e de mestrado, estão engajados no programa Rotas. A nossa intenção enquanto universidade é conseguir trabalhar no sentido de fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de se formar devido às várias razões familiares, profissionais, podem não ter a disponibilidade para se deslocar à Ilha de Santiago ou São Vicente. Com esta edição, a Universidade de Santiago pretende servir a Ilha do Sal e criar oportunidades para um intercâmbio científico e cultural. Hoje de manhã, os estudantes da Universidade de Santiago realizaram um intercâmbio com os alunos do Liceu Olavo Muniz, onde desenvolveram o tema Enfermaria na Escola. Ainda no período de manhã, teve lugar no auditório da Academia do Académico um workshop sobre ação climática e riscos socioambientais, o papel das universidades. Na atualidade internacional, a Ucrânia apelou hoje ao Ocidente para transferir para Kiev 300 mil milhões de euros de ativos russos congelados para evitar que as eleições nos países aliados afetem o apoio à Ucrânia. O pedido surge numa altura em que Kiev, que enfrenta a invasão russa há 2 anos, está preocupada com a erosão da assistência militar e financeira ocidental causada pela dissensão interna nos Estados Unidos e na União Europeia. 13h38. Vamos aqui repor os títulos que fizeram esta edição. Sobreviventes da piroga estão estáveis. Autoridades nacionais vão continuar patrulhamento da zona onde foi encontrada a embarcação. Cabo Verde busca maior humanização do sistema prisional e reinserção social em parceria com Portugal. O tema é objeto de um fórum que decorre na Praia. O
Governo vai conceder aos municípios prazo até 15 de março para definirem prioridades no âmbito do Fundo do Turismo. É uma das decisões saídas do Conselho de Concertação Territorial que esteve reunido esta manhã. Jovem de 30 anos encontrada morta na sua residência em Porto Novo, Santo Antão. Autoridades suspeitam de homicídio. Kiev pede transferência de ativos russos congelados pelo Ocidente. Humberto Santos na edição e apresentação deste Jornal da Tarde, na técnica Adão Brito, na realização esteve a Jamila Carvalho. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.